Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Muito bem, está valendo então o nosso quadro Entre Pais e Filhos, aqui da Rede 316, 3 horas e 14 minutos no horário de Brasília. Ô, missionária Márcia, antes de começar, você não se importa, não? Acabei de receber um presentinho aqui que minha esposa me mandou pra mim, não sei se dá pra ver aí. Que maravilha! É um Manda pedaço pra de bolo. cá, manda Pois pra é. cá esse bolo delicioso, gente. Não Olha, dá, não dá pra mandar. Não dá. Poxa. não vai chegar Aí a eu vou- tempo, nem em boas condições. A gente vai conversando, eu vou comendo aqui, tá bom? Ai, que delícia! Como normalmente quem fala mais é você, então fico mais ouvindo, aí dá pra mim comer de boa aqui. Tá bom, mas tá uma delícia. É de doce de leite aqui o recheio. Muito bom. Nossa, gente. É a Claudiane que faz? Não, ela comprou na mão de uma irmã lá da Aham. igreja e pediu pra Aham. me dar de Para presente. trazer. Olha, que bênção. Que Minha maravilha. esposa é maravilhosa. Então curta o seu presente aí, maravilhoso, viu? Com certeza, vou curtir muito. Enquanto isso, eu vou comendo meu bolinho e a gente vai conversando Aham. sobre identificando as características pessoais de pai e mãe. Aham. E aí, como é que a gente faz para identificar isso aí, minha irmã? Me dê a primeira Olha aí. orientação sobre esse assunto de hoje. Fala para nós. Olha só, Nay, eu quero compartilhar aqui uma frase de Joseph Pearce, que ele diz o seguinte: o que somos ensina muito mais aos filhos do que o que dizemos. Portanto, precisamos ser aquilo que desejamos que o nosso filho seja. É uma frase muito reflexiva para nós, não é? Então, assim, se nós queremos que o nosso filho seja concentrado, seja obediente, essas características, elas precisam ter evidências na nossa vida, não é? No nosso viver. Se nós queremos que os nossos filhos sejam íntegros, sejam honestos, eles precisam ver a evidência dessa integralidade na nossa vida, né? Nessa integridade na nossa vida, dessa honestidade nos nossos comportamentos, né? Isso eles vão levar para a vida deles. Não, olha, só falar, olha, seja honesto, seja íntegro, né? Seja obediente, mas se eles não veem essas características em nós, na nossa ação, na nossa conduta, com certeza. Então, essa frase de Joseph Pearce é realmente a frase muito relevante, reflexiva para nós, né? Há até um ditado popular, Nayan, acredito que você já deve ter ouvido, e muitos dos nossos ouvintes também, diz o seguinte, olha, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, não é? Talvez nós tenhamos já ouvido, e talvez muitos dos filhos foram criados ouvindo essa frase aí, né? E olha só, mas eu quero eu quero substituir essa frase de Joseph Pearce com esse pensamento dele. O que somos ensina muito mais ao filho do que o que dizemos. Portanto, precisamos ser aquilo que desejamos que o nosso filho seja. O que você deseja que o seu filho seja? Quais são as características evidenciadas na sua vida? Porque tudo o que os filhos aprendem quando criança, principalmente no seu desenvolvimento, eles levam para a vida. Isso é certo. Isso tem provas até de nossas experiências empíricas, né? Experiências vividas por nós, não experiências registradas por pesquisas e tudo mais, mas é muito reflexivo sobre isso. O que eu desejo que o meu filho seja é aquilo que eu preciso ser hoje. Muito bem. Dada essa explicação aí na nossa introdução de hoje, a gente já vai para as perguntas. Antes, eu só quero motivar você que está aí acompanhando a gente a participar, mandar a tua mensagem, deixar o seu comentário, deixar a sua pergunta. O nosso WhatsApp está aqui liberado, 11 930 03 0316. Você pode ficar muito à vontade. Antes, eu quero inclusive já mandar um abraço aqui, todo especial para os nossos ouvintes. A Alessandra, que já está chegando aqui, né? A Alessandra é top demais, sempre participa com a gente, está todos os dias aqui acompanhando a gente. E ela colocou aqui, levamos muito a sério isso, Márcia.
Uhum. Testemunho é tudo, né? Testemunho é tudo, É né? isso. Foi isso que o Senhor Jesus nos comissionou a fazer. Sejam testemunhos e pronto, Pronto, é exatamente isso. não Simples é? assim. É isso aí. Temos áudio da nossa querida irmã Marta Cabral, lá de Gandu, na Bahia. Fala, minha irmã Eita, Marta. Marta. Deixa eu dar o play aqui no áudio dela. Boa tarde, Nayan. Boa Boa! tarde, Márcia Doneda. Que Ô, minha bom a gente querida. poder estar juntas agora de tarde. Aqui em Gandu, Nayan, tá 29 Tá de graus. boa? Podendo chegar É. a 31, mas a sensação térmica tá muito agradável. Que bom, né? Hum. Um abraço no coração de vocês. Bom programa para vocês e para nós. Beijo no coração. Marta Cabral, de Gandu, Bahia. Obrigado, Marta. E depois ela colocou aqui digitou aqui uma mensagem, Ah, uma frase, né? Nayan, também quero desse bolo. olha aí. É, minha irmã. Queria muito poder compartilhar contigo, né? Não vai dar. Ô, Nayan, você sabe que nós estamos aí nos organizando para um café da manhã no Manhã com Deus, mas esse café da manhã Olha, é presencial, presencial, é mesmo? presencial. Nós vamos ter nos dias 12, 13 e 14 de outubro, lá em Brasília, a Aham, Conferência Nacional do Viver Escola. E tem certo. uma galera lá do Manhã com Deus, até o Luiz, a Rei 36, vai estar lá também, presente lá na Igreja Batista Memorial de Brasília, né? E o Uhum. Luiz vai estar lá, e outros dos nossos queridos também, que são ouvintes, vão estar lá também. E vai ser benção, Vanderleia, e tantos outros. E Rapaz, nós vamos vai fazer um ser massa, café hein? da manhã presencial. Olha, Glória a Deus, glória a Deus. Vai ser muito bom. Aí sim vai dar aí para nós poder queremos convidar experimentar o o Brasil bolo, todo, né? levar o seu bolo, levar seu açaí, levar a Jussara. O pessoal fala que é Jussara, né? Jussara Jussara e quem, açaí, gente? pode? Meu Deus do céu. Jussara, eu não É, sei o que é Jussara. Me É, explica. é o nome do açaí lá também no Ah, Pará, naquela região ali. Eu falei assim, gente, olha só, que interessante. muito Pronto, bem. já marca esse café aí, já marca esse café É, presencial. e aí você já vai e leva esse bolo aí também, olha aí. Fechou. Ó, o pastor Francisco lá de São João de Meriti passando por aqui também. Pastorzão vai estar Ô, na pastor. sala, no gabinete Gabinete pastoral. pastoral. Aham. Marcos Soares deixando boa tarde pra gente. Temos a Maria Eliane também, tá aqui acompanhando a gente, da Igreja Batista em Alto do Céu e Igaraçu, Pernambuco. Obrigado, Maria Eliane. Deus te abençoe, minha irmã. Irmã Ivna também passando por aqui. Boa tarde, pastor Nayan. Estou no meu trabalho conectada com essa rádio maravilhosa. Deus abençoe todos da rádio. Valeu, irmã Ivna. Alegria sempre tê-la por aqui, viu? Vamos lá, 3 horas e 21 minutos aqui na 316, 3 e 21. A nossa perguntinha aqui para a irmã Márcia é o seguinte: que tipo de filhos queremos criar, irmã Márcia Doneda? Olha só, Nayan, nós estamos aqui trabalhando na identificação de algumas características pessoais de pai ou mãe. Mas o Certo. seguinte, quando nós sentarmos com pai e mãe e fizermos para eles uma pergunta, que tipo de filho queremos criar? E nós podemos perceber que nós vamos receber aqui dois tipos de resposta, né? Porque são duas pessoas, são duas personalidades totalmente diferentes, né? Então, quais são os traços que nós desejamos ver em nossos filhos, né? Se você perguntar isso para o pai, né? Aí você pergunta para o pai, olha, que tipo de homem você quer que o seu filho seja em 20 anos, né? Então, o pai, ele vai... foi feita uma pesquisa e vários pais responderam da seguinte forma, que queriam que os seus filhos pudessem ser um homem com como aquele que fosse uma rocha, aquele homem que seja um homem com fibra, um homem que possa realmente suportar todas as lutas, as pressões, né? Então, o pai, ele respondeu dessa forma, né? Ele que possa ser uma pessoa que tenha condições de não ceder às pressões da vida, que seja valente, que seja corajoso, que seja forte, que seja um homem de fibra, né? Era o que o pai disse
para sua criança e falou assim: olha, daqui 20 anos eu espero que o meu filho seja assim. Então foi feita uma pergunta para as mães, né? E a maioria das mães respondeu: olha, o que você gostaria que seu filho fosse daqui 20 anos? Quais são as características, os traços que você gostaria de ver, né, na vida do seu filho? E a mãe respondeu assim: olha, eu gostaria que o meu filho fosse um homem verdadeiramente gentil. Um homem sensível, uma pessoa sensível às necessidades dos outros, né? Que se preocupe com o próximo. Mas, na verdade, nenhum deles estão errados, mas é a perspectiva na visão de cada um deles, né? Então, é o seguinte, às vezes é até engraçado, né? Mas são respostas masculinas e respostas femininas, né? Então, um deseja que seja forte e seguro, né? Na visão do pai, na visão da mãe, deseja que ele seja gentil e sensível, né? Então, é interessante que, na medida que nós vamos trabalhando no desenvolvimento e na nossa vida, isso acontece todo dia. O nosso ensino, por meio das nossas ações, acontece todos os dias, todas as horas, de todos os minutos que nós vivemos com os nossos filhos. Você está ensinando. Mesmo se você não escolher, você não optar por fazer nada, você já está ensinando. Entendeu? Então, assim, você está ensinando o seu filho a não fazer nada, a não tomar decisões, né? Então, que tipo de filhos nós queremos criar? É muito importante quando a gente trabalha sobre pais e mães, filhos, entre pais e filhos, é o que nós estamos falando aqui, é necessário ter essa harmonia, esse diálogo. É necessário ter, cada um tem um pensamento, cada um tem uma visão, cada um tem uma cosmovisão. A mãe tem esse olhar que seu filho possa ser gentil, possa ser sensível, e o pai deseja que ele seja forte, seguro, né? Um homem de fibra, que possa superar todas as pressões e tudo mais. Então, cada um tem uma visão, cada uma tem uma versão. Isso para o filho, para a filha, né? Mas é interessante, Nayan, que quando nós desejamos isso para os nossos filhos, é claro que é notório, como eu já disse para vocês, né? Benjamin Spock, ele diz o seguinte: se eu pudesse desejar apenas uma coisa para um filho, eu desejaria que ele fosse amoroso, né? Então, o que você deseja? Qual filho? O que você deseja criar seu filho? Qual o ensino? Qual a visão em relação? O que você deseja? Quais são os traços que você deseja ter na vida do seu filho? Isso vai depender muito do tipo de que pai que somos, que mãe que somos, né? Tem algumas características que foram feitas algumas pesquisas e essas características, na verdade, elas dão um norte, uma orientação para todos os pais, para todas as mães, né? Bom, algumas características que nós possamos anotar aqui. Olha só, que os nossos filhos possam ser emocionalmente seguro em sua personalidade, esperançoso em relação ao futuro, que possa ser esperto em seus relacionamentos, conectado a outros, que eles possam ser persistentes em suas metas e seus empreendimentos, seus projetos, seus planos, que ele possa ser respeitoso, gentil com os amigos e desconhecidos, inteligente e eficaz nas suas decisões e profundamente temente a Deus em sua palavra, firmado na sua palavra. Essas são algumas características que alguns pais também colocaram e expressaram. Embora que eu desejo que o meu filho tenha essas características evidentes na sua vida, é necessário que essas características estejam na minha vida como mãe, na vida do meu esposo como pai, na vida dos responsáveis dos nossos filhos, então, das nossas crianças. Então, Nayan, se eu pudesse escolher, assim como Benjamin Spock disse, ele queria desejar pelo menos uma coisa, que ele pudesse ser amoroso, né? Show de bola. Aqui é o seguinte, 3h28 agora,
temos as participações aqui da galera, o pessoal tá chegando junto aqui. Nós temos um áudio aqui que a gente acabou de receber da Alessandra. Vamos ouvir o que a Alessandra tá falando aqui para nós. Fala, minha irmã. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Nayan. Boa. Também quero deixar aqui minha fala. Estou escutando aí a Márcia falar da temperatura, né? Aqui em São José dos Campos também está bem agradável. E eu queria falar sobre o testemunho que a gente não deve copiar. Meus pais não deixaram muitos bons testemunhos a ser copiado, mas passou pela minha vida pessoas extremamente carinhosas, extremamente dóceis, bravas, rígidas, e aí nesse caldeirão Deus foi tratando comigo, e hoje eu penso que eu sou uma boa esposa, que eu sou uma boa mãe, né? Sou uma boa pessoa, um bom ser humano. Mas isso foi resultado da mal experiência que eu tive com meus pais. Mas eu olhava para eles e falava, é exatamente isso que eu não quero ser. Eu não quero ser essa mãe, eu não quero ter comigo um esposo e um pai que seja assim. Então também a gente também pode mudar a nossa realidade em relação à criação dos filhos e tirar aquela frase de, eu fui criada assim e tem que ser assim. Não. De jeito nenhum. A nossa geração foi de um jeito, a geração deles é de outra forma, né? São outros tempos. E ainda bem que nós agora estamos tendo acesso a, por exemplo, a Márcia Doneda da vida aí, né? Que nos enche com informações maravilhosas e disponíveis a quem quiser, né? Assim, é só ligar a rádio, só sintonizar a rádio e nós recebemos de todo, do coração dela para o nosso coração direto, como ajudar os nossos filhos nesse tempo tão desafiador que a gente está vivendo, tanto para eles quanto para nós, né? Então é aproveitar tudo isso e praticar todos os dias o que está sendo falado aqui, o que a gente aprende com uma pessoa mais experiente, uma pessoa íntegra, uma pessoa que tem comunhão com Deus. Gente, a gente pode fazer muito nessa geração agora com bons pais para a próxima que está se formando aí, obedecendo, ouvindo, estando atento àquilo que o Espírito diz, né? Então, gratidão sempre. Shalom. Valeu, irmã. Amém. Muito bom, irmã Alessandra, muito bom. Gostei. Verdade. Muito bom mesmo. Para alguns comportamentos, fazer isso que eu não quero ser. Isso. Não quero levar para minha vida, não é? Interessante. Muito bom. Temos também aqui a nossa irmã Ana Maria falando que Jussara é o açaí lá no Maranhão, né? Aí, tá aí. Pela sua explicação. Deixa eu ver aqui também o pastor Francisco chegando, mandando mais mensagens aqui pra gente. Deixa eu ver o que ele tá falando aqui. Boa tarde, querido missionário Márcio Doneda. Mais uma tarde de crescimento para a família através dessa palestra. Os nossos filhos nos observam em tudo o que fazemos e levam isso para sua vida adulta. Ele falou aqui, Nayan, aqui tá muito quente. Mandou aqui a foto da temperatura, 39 graus. Tá sensação térmica de 40 lá em São João de Meriti. Misericórdia. Eita. Tá puxado lá. Tá. O Sebastião tá por aqui também. Sebastião Carlos deixando boa tarde pra gente. Agora 3 horas e 32 minutos na 316. Vamos fazer então uma lista própria aí de características pessoais, é isso, irmã missionária? Isso, Nós vamos fazer agora uma própria lista de características pessoais, né? Na verdade, Nayan, nós vamos, assim, fazer uma introdução, porque depois nós vamos trabalhar um pouco mais nessa lista na próxima questão, certo? Mas, já fechando, né, na primeira questão, as qualidades que são desenvolvidas em nós, pais, na verdade, elas são base para a vida dos filhos, né, na vida futura, na vida adulta, e que Deus esteja abençoando os nossos filhos a tal ponto que as nossas ações hoje possam realmente ser evidentes na vida deles com o legado que vamos deixar pelas nossas características. Mas bem, olha só, é importante nós fazermos uma lista de características pessoais,
né? Na próxima questão, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, né? Mas é interessante que nós precisamos realmente ter uma boa noção das pessoas que nós precisamos a passar a ser, do que nós podemos passar a ser como pais e como mães, né? É interessante nós entender que o que queremos saber é que tipo de pais, né, nós queremos ser, né? Quando nós pensamos aí na realidade, pensamos na qualidade que nós esperamos que os nossos filhos reconheçam em nós, o que é que vem em nossa mente? O que é que vem em nossa mente? O que eles olham para nós, o que nós podemos realmente pensar no que eles olham para nós e pensam, né? Será o que eles pensam sobre mim? O que eles pensam sobre nós? Mas é precioso nós fazermos aí essa lista de qualidade. A gente vai dar um passo a passo aqui para vocês. É interessante, Nayan, que nessas qualidades, nessas características pessoais, eu quero só linkar aqui somente 10, na verdade, somente não, são 10 qualidades que nós podemos persegui-la, né? Então, você vai montar a sua própria lista. E eu quero apresentar para vocês essas 10 características e ver se elas estão presentes na sua vida. Nós vamos trabalhar acima delas, nós vamos ter ela como base para a nossa realidade e, acima de tudo, para a gente fazer uma visão panorâmica. Será que essas características estão na minha vida, como mãe, como pai, né? Mas já visto que eu posso ter uma visão diferente do esposo, da esposa, em relação ao que eu desejo como meu filho. Mas uma boa conversa, sentar e conversar com os pais, um diálogo muito grande com o pai e com a mãe, é muito importante nessa altura, principalmente no desenvolvimento quando crianças menores. O que nós desejamos, o que eu desejo como pai, como mãe, para o meu filho, né? É interessante que uma boa refeição sempre termina com uma boa conversa. Então, senta, vai tomar um cafezinho, vai comer um bolo delicioso e senta, conversa em relação ao que você, quais são as características que você consegue pontuar em você como mãe, como pai, e esse é um diálogo necessário, porque às vezes, né, nós temos aí muitos exemplos bíblicos de que a mãe tinha um alvo para os seus filhos, então a flecha que ela lançava era no alvo que ela tinha. Eu acredito que talvez não tinha muito diálogo entre esses pais, né? Entre Isaac e Rebeca, a gente viu que teve uma situação muito desafiadora entre eles. Isaac tinha uma visão, Rebeca tinha outra, né? Em relação à criação dos seus filhos, né? E isso trouxe uma situação que levou problemas para gerações e para as nações futuras. Veja só, algo que podia ser resolvido dentro de casa, na família, por um diálogo. Olha, o que você pensa em relação ao nosso filho? O que você pensa em relação, né? Então, leva para a vida isso, leva para gerações, isso trouxe uma revolta até para as nações, né? A gente sabe disso. Algo que foi construído lá na infância, lá no seio da família, porque criança não nasce na igreja, criança não nasce na escola, criança nasce na família, não é? Então, a família é a primeira instituição onde a criança recebe as orientações, as instruções, como viver, como se desenvolver, como se relacionar, e ela leva essas características dos seus pais de um modo inconsciente, às vezes, né? Até inconsciente. Mas olha só, eu quero colocar aqui alguns traços, uns traços pessoais que são muito fortes, marcantes na vida do pai, e que você pode perseguir e colocar esses traços aí na sua lista de características pessoais, tá bom? Bom, você é uma pessoa afirmativa, eu estou dizendo isso para o pai e para a mãe. Você é afirmativo? Isso. Você procura trabalhar com elogios em relação aos seus filhos? Você é uma pessoa que são pais afirmativos, né? Você é um pai ou uma mãe afirmativo? Você é paciente, né? Você
consegue, não, vou contar até 10, não dá para ter 10, então vou contar até 50. Você é uma pessoa paciente, né? Como ser pais pacientes? Você é uma pessoa, um pai atencioso, uma mãe atenciosa? Você consegue ouvir o que eles não dizem? Ouvir o que eles não dizem. Como ser pais atenciosos, né? Você é um pai visionário, uma mãe visionária, né? Que você consegue vislumbrar, que você consegue ter perspectiva da imagem de um futuro para os seus filhos. Vocês são pais visionários que olham para os seus filhos com essa perspectiva. Não, filho, você vai ser uma pessoa de talento, de futuro. Então, eu olho para você e tenho essa perspectiva. Pais visionários. Você é um pai conectado, né? Que constrói aí, que firma laços mais fortes com seus filhos. Você está conectado, você é conectado com seu filho, né? São pais, a outra característica, autêntico, né? Comemorar conquistas, como ser pais alegres, né? Aliás, autêntico, isso é, cumprir a sua palavra. Pais autênticos é aquele que cumpre a palavra, aquele que fala, não, eu até estava falando hoje pela manhã sobre sociedade líquida no programa Nossa Pátria Brasil, e falando sobre isso, né? Antigamente, a pessoa, ela falou assim, não, eu te dou a minha palavra, né? E era a palavra que era realmente que funcionava, eu tenho minha palavra, não preciso de, né? Hoje não, você tem que contratar, você tem que assinar um contrato, registrar no cartório, você tem que fazer isso, colocar seu CPF lá, porque olha, se você não cumprir, você vai para a justiça, vai dizer o quê? Então, assim, a pessoa sabe onde vai te encontrar, e antigamente não, né? Então, hoje nós podemos sim também continuar a ter essa característica de ensinar para os nossos filhos a cumprir a sua palavra. Você é alegre, você é um pai, uma mãe alegre, né? Você comemora as conquistas do seu filho, você é um consolador, né? Aquele que cria um lugar na sua casa, sua presença, é como se fosse assim, criando um lugar mais seguro no mundo, estar ao lado dos seus, né? Como ser pais confortadores, né? Você é um pai que ora, um pai que cultiva, uma mãe que cultiva a comunhão com Deus, né? Como ser pais que oram, né? Então, essas são as características que nós podemos, assim, pontuar e persegui-las. Porque, certamente, se eu viver essas características na minha vida, os meus filhos também vão viver e vai levar para a vida deles. É isso aí. Bom, fica essas perguntas aí para cada pai, cada mãe que está nos acompanhando, né? 3 horas e 41 minutos aqui na nossa 316, horário oficial de Brasília, 3 horas e 41 minutos. Você que chegou agora, aumenta o volume aí, mande sua pergunta, mande seu comentário, pode ficar à vontade para participar. O Robson Souza, pastor Robson, lá da Igreja Evangélica Batista em Aparecida, Paraíba, tá lá junto com Elias e com a Ana Alice acompanhando a gente. Colocou aí, ó, estamos aqui no Instituto Caminhar, na escuta. Tá pedindo música Barnabé aqui pra gente tocar depois pra ele. Beleza, maravilha. Que bênção. Obrigadão, meu querido, pela sua companhia aqui com a gente na nossa Rede 316. Tem mais áudio aqui da nossa querida irmã Alessandra, vamos ouvir. Márcia, queria contar essa experiência que aconteceu hoje. Ó. Algumas mensagens para mim dizendo que tinha ficado muito triste porque tirou 4 na prova. E eu disse para ela, filha, não tem problema. Eu sei que você estudou, né? Ela sempre estuda terça e quinta tarde aqui, que eu tô sempre aqui com ela, né, junto. E falei para ela, eu sei que você estudou, mas a gente vai estudar um pouquinho mais. Na próxima você tira um 8 para poder superar essa nota aí. Essas coisas acontecem, tá bom? Eu vou te ajudar. Eu acho que isso é muito importante, incentivá-los mesmo quando não vem aquela nota que a gente gostaria que o filho tirasse, né? Porque a gente fica chateada, mas ela que eu sei, eu tô aqui com ela, tô acompanhando a vida escolar dela. Então eu sei que ela estudou e não foi tão bem, né? Tirou nota baixa. Mas nesse momento que a gente tem que demonstrar amor e incentivar. Tudo bem, essas coisas acontecem, né? Então a gente como pai precisa entender também que eles também cometem erros, também são limitados. Isso aconteceu hoje, então foi mal.
um momento muito agradável, no sentido de poder exercitar esse amor e ver a tranquilidade dela, a calma dela depois de ter ouvido eu falar, tudo bem, filha, a gente vai estudar um pouco mais na próxima, você vai melhorar, eu acredito em você, tamo junto. É isso aí, visionários, é visionária, não é? Vislumbrar aí a imagem do futuro, não vai dar certo. Na outra semana você vai fazer a prova e vai dar certo, entendeu? E também de conforto, né, Nayan? De conforto. Criar ali esse espaço seguro para a Ana, para que a Aninha possa realmente ter condições de falar assim, não, vai dar certo na próxima. E ela já vai gerando dentro dela essa autoconfiança também e essa determinação, né? Tira aquela pressão, né? Que de repente atrapalha ela até estudar depois com a cabeça mais tranquila. Ela fica mais confortável. Isso, não fica engessada na culpa, Uhum, né? exatamente. 3h43, a irmã Maria também mandou áudio aqui. Vamos ouvir. Boa tarde, Rede 316. Boa tarde, Nayan. Boa tarde, Ana Márcia. Boa. Boa tarde. Tema é um tema muito importante, né? Todos os temas que você traz é importante. Eu fui criada num lar, não era evangélico, né? E eu fui criada, posso dizer, uma parte que eu fui criada foi só com meu pai. E meu pai era muito, muito cruel. Apanhava demais. Depois fui morar com a minha tia, mais o meu tio. E eu fiquei uma parte da minha juventude com a minha tia, mais o meu tio. Aí depois casei, né, vim para aqui, para Itaguaí, Rio de Janeiro. E tenho 3 filhos, mas tratei com muito carinho. Eu e meu esposo tratamos nossos filhos com muito carinho. E hoje tem só o meu filho Valteir, que é ministro de música. Ele tem um cuidado, um carinho comigo. Ele fala para minha mãe, a senhora merece todo o meu carinho e minha atenção, mãe. O que a senhora fez por mim. Deus que a senhora me deu a luz, a senhora sempre foi cuidadosa com a gente. Não tem riqueza maior do que essa, uma mãe ouvir uma coisa dessa, não. E eu quero dizer, né, eu quero um pedaço do bolo também, se você não quiser, quando eu for aí, que eu vou aí. O pessoal não esqueceu do bolo. A sua esposa. Tá bom, irmã Maria, tá bom. Quando você vier visitar a gente aqui no Espírito Santo, ela é de Pinheiros, ela é natural de Pinheiros, que é bem pertinho aqui de Pedro Canário. Então, Ó, passar aqui que a gente providencia esse bolo aí pra gente poder tomar um café juntos, viu, minha irmã? Bom, obrigado, irmã Maria, pela sua participação, contribuição verdade. com a gente aqui, Uhum, pelo seu comentário, tá bom? Que Deus te abençoe. 3h46 aqui na 316. Agora, irmã Márcia, a gente vai identificar o perfil pessoal do papai e da mamãe agora, é isso? Isso, nós temos aqui algumas atividades, 4 passos que nós podemos trabalhar na identificação. Depois, se os nossos queridos ouvintes, se você também desejar, daí eu posso compartilhar com vocês, tá? Essas atividades, né? E é importante que, para que a gente possa pensar sobre o tipo de pai e mãe que nós desejamos ser, né, para a vida dos nossos filhos. E essa atividade, esse exercício vai depender muito de qual é a profundidade que você pretende explorar em cada área, e que você pretende melhorar. Vai exigir um pouco de reflexão, vai exigir. Eu acredito que a irmã Maria, lá de Itaguaí agora, de Rio de Janeiro, ela já praticamente compartilhou um pouco sobre essa primeira atividade. A primeira atividade, para a gente começar entendendo, principalmente identificando algumas características pessoais nossa, explore de onde você veio, né? Então, ela já acabou. A Alessandra também compartilhou. E vocês já estão na linha certa. Olha só, isso mesmo, explore de onde você veio, né? Então, eu fiz uma análise minha em relação aos meus pais, em relação de onde eu vim, e até entender um pouco que eles estavam também, às vezes até errando, às vezes até numa situação assim, mas por que meu pai e minha mãe agem e reagem dessa forma?
quando eu conheci um pouco mais eles, conheci a história de vida deles, conheci a vida do pai deles, a vida dos avós, a vida dos irmãos, daquele convívio quando eles estavam no processo de desenvolvimento como criança e, querendo ou não, leva esses traços para a vida adulta, que também acaba refletindo na formação dos seus próprios filhos, foi isso que eu entendi. Então eu percebi, olha, conheça, explore de onde você veio. Quem são os seus pais? Quem foram os pais deles? Qual foi a criação? Qual foi a educação que os seus pais tiveram? Porque se eles tiveram essa educação, se não teve outro ensino, se eles não tiveram nenhuma oportunidade de conhecer uma outra metodologia, uma outra oportunidade, uma outra maneira de tratar os filhos, certamente eles vão reproduzir aquilo que eles foram criados, porque é a única maneira que eles sabem que tem que ser, que tem que ter como filhos, fazer como os filhos, aquilo que eles também foram criados como filho, né? Então, descubra, aliás, explore de onde você veio. Então, descreva algumas características, algumas memórias positivas, marcantes que você viveu com seus pais quando criança, né? Então, descreva aí algumas memórias. A Maria já compartilhou aqui, a Alessandra Lasma já compartilhou um pouquinho dessas memórias, né? Ela já compartilhou, são memórias negativas, né? Mas procure entender quais são as memórias positivas, marcantes, que você viveu com seus pais. Faça uma lista, escreva aí no seu caderno, escreva aí na sua agenda, né? E aí você destaca quais são essas memórias positivas. E permaneça na sua vida. Se foram positivas, que elas possam permanecer na sua vida. Outra orientação. Quais foram as qualidades admiráveis que seu pai possuía e que moldaram a pessoa que você se transformou, né? Então, quais são as características positivas no seu pai, na sua mãe, que formou você, que trouxe para você quem você é? Então, já vai colocando, já vai fazendo essas listas do ladinho, porque automaticamente, às vezes até inconscientemente, nós já estamos trabalhando isso com os nossos filhos. E às vezes, algumas ações que você vê lá no seu pai, você consegue ver no seu filho. Eu estou dizendo isso de experiência própria. Meu filho, Felipe, tem 25 anos de idade. Ele conviveu bem com meus pais, que são os avós, o avô dele, com meu pai, que são avô dele. E ele, assim, conheceu também meu pai, as características, o modo de pensar, a sua personalidade, né? E aí, o que acontece? Hoje, eu analisando, conhecendo um pouco mais do Felipe, as escolhas, as suas atitudes, até grande parte da sua personalidade está relacionado com o meu pai, né? E aí, quando eu descobri que essas personalidades também estavam na minha vida. E eu falei, gente, como que isso é forte? É muito sério, gente, é muito sério, né? Então, eu vejo assim, o Felipe, ele falou assim, mãe, eu sou como meu avô, né? Eu demoro para tomar uma decisão, mas quando eu tomar aquela decisão, né, é uma decisão certeira, e é isso, e eu faço de tudo para não mudar de ideia, porque eu já pensei muito para tomar aquela decisão, e quando eu tomo minha decisão, meu pai é assim também, ele fica, né, às vezes precisa tomar decisão e ele fica demorando, pensando em todas as possibilidades, em todas, eles pensam no lado negativo, positivo, né? E aí eu vejo isso no Felipe, eu sou como meu pai, meu avô é desse jeito, se eu tomar uma decisão, é essa, mas eu já pensei muito, ele já pensou muito, ele já fez muitos planos, e depois eu descobri recentemente, foi assim, meu Deus, eu fiquei assustado que isso também está em mim, sabe? Então, assim, para tomar uma decisão, eu penso, olho todos os lados, eu falo, Deus, como que vai ser isso, se for essa escolha, se for essa escolha, não. Mas quando eu tomo uma decisão, muitas vezes assim, ai, mas eu não queria, por exemplo, pensar, Senhor,
Nós estamos trabalhando aqui em Itaquiraí, não quero sair de Itaquiraí, a igreja está crescendo, estamos fazendo trabalho em todas as escolas, né? E eu pensava comigo, para que nós vamos para Campo Grande? E aí fomos, e foram conversando, pensando, né? Falei, eu não queria vir para Campo Grande e tal, mas depois tomamos uma decisão séria, vamos para Campo Grande. Pronto, agora eu não quero mais sair de Campo Grande, né? Então, assim, são decisões firmes, acertadas, que nós. Então, isso leva, querendo ou não, leva para os nossos filhos, leva para outra geração, né? Então, já está vendo, já está alcançando 3 gerações, né? Isso é muito sério. Quais foram as qualidades admiráveis na sua mãe que moldaram a pessoa que você é hoje, né? Então, dê exemplos específicos, faça isso no papel, faça uma análise. É muito bom nós, como pais, mães, sentar. Lembra, eu falo de novo, eu amo conversar com meu esposo em relação aos nossos filhos. Eu amo sentar com ele, conversar. Às vezes eu tenho que, tipo assim, meu bem, senta aqui, olha, vamos fazer um café, tem um bolo gostoso para você. E aí ele senta, fica comendo. Amor, quer que eu faça mais uma tapioca, uma crepioca? Quer que eu faça uma, mesmo que seja ele no micro-ondas, mas eu faço um cuscuz, como com um creme aqui, com um requeijão, alguma coisa, e ele fica lá e a gente vai conversando, né? Porque eu sei que ele não é muito de conversa, mas eu colocando ali, é por isso que eu sempre falo, né? Uma boa refeição termina sempre com uma boa conversa, né? É verdade. E aí vai. Motiva muito, motiva demais a gente conversar. Motivo demais, não é? E aí, perceba essas qualidades. Então, explore de onde você veio, tá? Explore de onde você veio. Segundo, compartilhe a sua autorreflexão, não é? Então, compartilhe, fala quem você é, quais são as características que você possui, que você já conseguiu identificar em você, né? Quais são os traços positivos que você consegue ver em você e pontue esses traços positivos. Certamente eles já estão na vida dos seus filhos, se os seus filhos já forem crescidos. Veja isso. Respire fundo, identifique 2 traços que, na verdade, precisam ser melhorados na sua vida. Respire fundo. 2 traços que você precisa melhorar. 2 traços aí dessas características que você não possui, que precisa ter isso na sua vida. Certamente, se você não vive eles, certamente eles também não estarão na vida dos seus filhos, ou não está, né? Mas lembra, sempre há tempo para tudo. Terceiro, é um convite. Esse é o convite agora para o café, é o convite para o bolo, é o convite para o cuscuz. Então, converse com o seu cônjuge. Converse, você pai, converse com a sua esposa, que é mãe dos seus filhos. Essa conversa é muito preciosa. Então, convide o seu cônjuge a compartilhar com você o traço que ele vê em você como qualidade que faz você um grande pai ou uma grande mãe. E o outro, convide o seu cônjuge a compartilhar um traço que está ausente na sua vida, que está ausente na sua vida. Isso não é em forma de acusação, de condenação, de julgamento, de apontamento, mas sim, veja, o que destaca você em ser um grande pai e outro traço que está ausente na sua vida e que precisa ser evidenciado para que esse traço, essas características podem também ser desenvolvidas na vida dos seus filhos, né? E a última, identifique 2 características principais. Então, identifique 2 características principais naquela lista, né? Aquela lista que nós compartilhamos com vocês, lembra daquela lista que nós falamos aí na questão de número 3? Afirmativo, paciente, atencioso, visionário, conectado, alegre, visionário, autêntico, consolador, sábio e que ora. São essas características. Coloque essas características do lado e veja quais que estão em evidências, quais que são ausentes na sua vida. Converse com o seu cônjuge, compartilha com ele quais que mais destacam e faça uma análise e veja se essas características, dependendo da idade dos seus filhos,
já está na vida deles. E quais que estão ausentes na vida deles? Não é? Então, identifica essas características, duas características nessa lista que você precisa realmente encarar com maior naturalidade, que você precisa entender que tem dificuldades e que precisam ser evidenciadas na sua vida. E aí, identifique também 2 traços que fariam de você, duas características que fazem de você um grande pai e uma grande mãe. E aí, Billy Graham já diz, e fechando essa parte aí, Billy Graham dizia assim, Nayan, os filhos, inevitavelmente, até inconscientemente, os filhos, inevitavelmente, irão falar, comer, caminhar, pensar, responder e agir como seus pais. Ofereça um alvo no qual possam mirar. Dê uma meta que eles possam trabalhar para alcançar. Ofereça um padrão que eles possam reconhecer claramente e você lhes oferecerá uma coisa que ouro nem prata podem comprar. É precioso demais. Show de Bem? bola. Muito bom. Nós vamos já ir para a parte final, mas eu quero lembrar que chegou uma perguntinha aqui, mas é uma pergunta que está um pouco fora do tempo, vou deixar para você responder depois que você concluir o assunto de hoje, tá bom, minha irmã? Mas é uma pergunta interessante aqui da Maria Eliane que chegou para a gente. Temos também aqui um comentário junto com um áudio, né, da irmã Marta. Ela colocou assim: não tenho filhos, mas percebo sobrinhos me copiando. Recentemente, o Felipe Gabriel, de 17 anos, vai fazer o Enem pela primeira vez. Quando perguntei qual curso gostaria de fazer, me disse que seria Ciências Contábeis, minha primeira formação. Outros sobrinhos também seguiram esse caminho. E olhe que antes de vir trabalhar pelas manhãs na livraria, a opção dele era engenharia civil. Não questão da gestão financeira, tanto ele como o pai me copiam. Na questão, né, da gestão financeira, tanto ele como o pai me copiam. Tenho planilhas, controle financeiro, etc. E aí ela depois complementou aqui com áudio, vamos ouvir? Ô, Naema, você escrevi aí, mas terminou sendo um texto já grande. E olha que esse menino é sobrinho neto. O pai também age mais ou menos, nesse estilo. Tem um no Rio que também é assim, tanto é que os pais dizem que parece contigo. Não sei o quê. É mão de vaca. Mão de vaca é ótimo. Então, assim, ouvindo esse programa, eu vejo que eles me copiam. Tá vendo? Olha aí. Pegando as referências, as características aí, né? É isso mesmo. Isso. Bom. É inevitável. E como diz Billy Graham, é inevitável. Eles vão comer, caminhar, responder, agir, né? Como seus pais, ou então como pessoas que são referências ali para a vida deles, né? Exatamente. Bom, 4-1 da nossa 316, como é que a gente conclui esse papo de hoje, então, minha irmã? Identificando as características pessoais de pai e mãe. Já foi falado aqui, né, praticamente essa visão da conclusão que eu gostaria de compartilhar, que a educação e principalmente aquilo que nós queremos para os nossos filhos hoje acaba mudando com o tempo, né? Com o tempo, conforme hoje na aula que eu vou ministrar hoje à noite na Forma Par, vai trabalhar muito sobre isso, né? Sobre a mudança, sobre a modernidade, mudança de pensamento das pessoas, das gerações e tudo mais. Mas é interessante que um famoso estudo com um caso sociológico, ele analisou algumas mudanças na cidade ali de Mursi, na Indiana, em 1924. E os pesquisadores pediram que as mães classificassem as qualidades que mais desejavam nos seus filhos, né? E no topo da lista estava ali
uma conformidade em obediência absoluta, né? Que eles queriam que os seus filhos realmente pudessem ter essa obediência absoluta, né? 50 anos mais tarde, quando repetiram a pesquisa, olha só, somente 50 anos mais tarde, quando repetiram a pesquisa, as mães colocaram em primeiro lugar que os filhos pudessem ter autonomia e independência. Totalmente oposto do que as mães estavam desejando, essas características, essas qualidades aos seus filhos há 50 anos atrás. Então, nós precisamos analisar o tempo que nós estamos vivendo, mas pautado sempre na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não muda. Os tempos podem mudar, pessoas podem mudar, mas princípios e valores pautados no ensino da palavra de Deus, essas não mudam, né? Em que nós, pais cristãos, seguidores de Jesus, tenhamos condições de ter um conhecimento muito forte da palavra de Deus, a tal ponto que, independente que mude as gerações, as pessoas, mas que esses princípios possam realmente ser a base da nossa vida, né? Então, e lembrando também que nenhum de nós somos perfeitos, né? Então, como pai, como mãe, nós não somos perfeitos. Hoje pela manhã, conversando aqui com os nossos filhos e compartilhando com eles e falando assim, olha, os nossos pais também falharam. E nós, como pais, às vezes nós falhamos, nós não somos perfeitos. Nós falhamos com vocês. Agora que vocês possam reter o que é bom, né? Levar o que é bom e continuar amando a nós, não é? Continuar amando seus pais. Então, se você for mesmo um bom pai, uma boa mãe, isso não lhe dá a garantia que, na verdade, o seu filho será exatamente como você deseja, porque cada filho vai apresentar os seus desafios, né? Isso a gente pode garantir. Cada um deles vão apresentar seus desafios. Mas se você apresentar o amor de Deus, a palavra de Deus, com certeza eles terão ali um norte, uma orientação. Nós somos falhos, sim, mas nós não podemos apresentar quem é a solução para todas as coisas, que é Jesus. Amém, amém, é isso aí. Amém. 4 horas e 5 minutos aqui na nossa 316. Dito isso, nós podemos... Posso te trazer outra pergunta aqui que chegou para mim? Sim, pode sim. Deixa eu ver aqui. A Alessandra está falando que foi profundamente enriquecida hoje. Agradecer e colocou muito obrigada. Valeu, Alessandra. Bom, a irmã Maria Eliane, né, que é lá da Igreja Batista em Alto do Céu, Igaraçu, Pernambuco, colocou aqui o seguinte: Graça e paz, irmã Márcia, gostaria de uma orientação. Meu filho estuda em uma escola que a professora de artes não ensina muito a matéria dela, e toda terça ela fala da religião Umbanda. Você deve imaginar os nomes das entidades, etc. E o meu filho é obrigado a participar dessa aula. É uma pergunta que ele, no caso, né, o filho dela, é obrigado a participar dessa aula. Ele fica num fundão e não quer escrever porque ele diz que é evangélico. Me oriente como agir nessa situação. Deus te abençoe e muito bom esse programa. E aí, Márcio? Muito bom. Olha só, nós temos leis brasileiras, até tratados internacionais, que defendem que nós como pais, nós temos autoridade, autonomia, né? E que ninguém terá aí que trabalhar contra as nossas escolhas, e que todos nós temos o direito à liberdade de pensamento, temos direito à consciência de religião, né? E esse direito aí implica aí adotar uma religião e ter sua convicção, né? E então, nós temos essas leis, depois, se quiser, eu posso até passar para você aqui, né? Tem até o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, né? Que declaram isso, que não pode ter intervenção, né, em relação à escolha, porque todos nós temos liberdade de consciência de religião e precisa respeitar cada escolha religiosa.
Então, essa professora e esse pai, na verdade, ela, como mãe, pode pegar essas leis, ir na escola e compartilhar e dizer que ela tem direito à escolha religiosa e que não precisa, que não tem não precisa dessa intervenção e que ela pode realmente recorrer e é, dizer ali a sua contrariedade em relação a essa situação. No caso, com esse material em mãos, fazendo com que, né, ele não precise participar dessa aula. Não. E aí, na verdade, os pais também pode compartilhar com a escola, dizer para a escola que ele tem autoridade como pai, como mãe, como família, ele tem a sua religião, a sua escolha, né? Tem liberdade para fazer essa escolha, e essa escola não deve interferir nos valores pessoais e familiares, né? E precisa respeitar os seus alunos, né? E que, na verdade, a responsabilidade de educar, e principalmente nessa área, é dos pais. Isso não tem nada a ver em relação ao que ela está projetando aí como professora. Entendi. Como disciplina, Antes, né? quando eu estudava, sei lá, talvez 6ª, 7ª série, 5ª série, por aí, tinha uma matéria que era religião, não é nem ensino religioso, não. Era mais comum falar ensino religioso. Na época era religião mesmo. E aí tinha uma professora, a gente tinha uma professora, foi na 6ª série, que ela ensinava sobre todas as religiões, da história das religiões, etc. É como se fosse uma matéria de história, só que das religiões, né? Se for o caso, né, dessa aqui, enfim, beleza, né? De repente ali tá mostrando todas as religiões de uma maneira histórica. Mas do jeito que a irmã tá falando aqui, né, parece que sempre ela traz o mesmo assunto, né? Então isso aí Não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com você essas leis, tá? Ela colocou o que quer essas leis, ela mandou aqui pra mim agora. Quero sim essas leis. Tá, eu vou mandar aqui para você, Nayan, você passa depois para ela, pode ser? Mando sim, beleza. E aí, para que eles possam, tem, até inclusive aqui na Carta Magna ali do Pacto de São José do Brasil, que assinou esse tratado, né, diz que os pais, quando for o caso os tutores, né, têm direito a que seus filhos, né, recebam a educação religiosa, moral, que esteja de acordo com suas próprias convicções, né, e hoje nós temos também direito dos pais, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que é direito dos pais o responsável ter a ciência do processo pedagógico, né, e como participar da definição das propostas educacionais, mas, acima de tudo, os pais precisam ter essa liberdade para compartilhar que eles já fizeram sua opção religiosa e que isso não intervém eles não precisam intervir na escolha religiosa dos filhos né, dos alunos, né? Ótimo. Beleza, você me manda que eu vou encaminhar para ela aqui. Bom, 4h10 na 316. Fechamos então o nosso quadro de hoje, irmã Márcia? Sim, Nayan, tá? Beleza, fechou. Então, semana que vem, do que a gente vai falar? Semana que vem nós vamos falar uma dessas características que nós falamos hoje em relação aos pais, né? Se vocês são pais pacientes, contando até 10. Pois bom, então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Para que a gente possa desenvolver essas características na nossa vida. Tem alguém mexendo ali atrás de você? Quem é aqui? Essa aqui é a minha gatinha, tá tomando banho, tá aqui comigo. Eu tenho outros ali na porta, sentadinho no tapete, e tá aqui. Essa aqui é a gatinha, a Sandy. Sandy? Sandy! Ela tá tomando banho, tá tão inspirada ali, tá tão concentrada que... Tá. Pessoal, olha só, quem tá ouvindo aí pelo aplicativo,
Daqui a pouco, tudo isso aqui que a gente tá conversando, o bolo que eu mostrei, a gatinha, você vai poder assistir no YouTube, tá bom? E a gente fica falando da gatinha, o bolo, mostrei, a galera fica assim, como assim? Quem tá vendo? É. Então daqui a pouco vai estar mesmo. disponível esse quadro de hoje no YouTube, da 316, e aí lá você vai poder assistir também esse papo de hoje, Aham. beleza? Isso. Deixa eu te contar, era pra ter te falado isso no início, acabou Ah, acontecendo. aham, Eu tive, assim, e aí não tem como não lembrar ah, da sua aula aqui com a gente, né? ah, Recebi um convite semana passada, semana retrasada, na verdade, para aham. palestrar para os pais de uns alunos de uma creche, né, num bairro periférico aqui de Pedro Canário. E aí foi assim, eu recebi o convite, fui lá com muita alegria, né? Aham. Quando me falaram assim, você podia falar para os pais lá? Eu falei, mas falar o quê? Ah, sei lá, prepara aí uma palavra legal, uma palestra bacana. Eu falei, tá. Aí eu pensei logo de cara em falar sobre as 5 linguagens do amor com eles, né? Aham. E aí depois eles me mandaram um cartazinho, né? Falando sobre que seria a noite dos pais com as crianças na escola. Uhum. E aí o tema era paz e afeto. Era alguma coisa assim, paz e afeto. Aí eu falei, pô, Sei. então combinou, né? Show de bola Aham. com o tema. E aí eu fui lá, irmã Márcia, tinha, sei lá, talvez uns 200 pais, mais ou menos. Nossa, que Pais e, bênção. Ah, pais e mães, né? Pais e mães. E, aham. e pense, foi assim, uma maravilha. Eu falei ali durante mais ou menos uns 30, 40 minutos com eles. E você via assim o rosto deles assim, prestando atenção e acompanhando cada uma das linguagens, tentando, sei lá, Identificar. imaginar se eles fazem, se eles não fazem, a linguagem de amor deles, tentando Que identificar a linguagem dos legal. filhos. Assim, foi muito, muito interessante, muito Que interessante. bênção. Depois eu vou ver se eu te mando umas fotos aí, Tá. um pedacinho. Aham. E aí, claro, eu tô registrando isso aqui pra te agradecer, porque foi por Ah. causa que a gente tem coragem de fazer essas coisas aí. Que legal, que Deus abençoe e continue te usando aí. Pode ter certeza que outros convites vão surgir, viu? Porque o sucesso dessa aí vai O surgir, vão diretor, surgir outros. o diretor depois me mandou Ah, mensagem agradecendo, falou que foi muito proveitoso, que todo mundo que gostou, legal, aquela que coisa toda. bênção. Então, assim, Aham, glória a Deus. Então, você maravilha. fazendo discípulos aí, né? A gente tá. Então, mas olha isso aí. Nós temos depois um outro material, um outro livro do pastor Antônio Siqueira. É um livro que fala assim, 50 coisas que os pais não devem falar para os seus filhos, né? Olha, É muito show de bola que dá para a gente trabalhar com os pais. A visão é multiplicar isso, né? A visão é exatamente. multiplicar essa aprender, né? São mentores, né? Pessoas que viveram, que registraram, que escreveram e deixam para nós esse ensino. E nós temos que multiplicar realmente isso e compartilhar para todo mundo, né? Vamos pra cima, vamos pra cima. Já tô Isso esperando os mesmo. outros convites aqui pra eu poder ir nessas escolas todas. Aí, maravilha, mas a hora que eu tiver de material também, estou disponível, posso mandar para você, tá bom? Tá E a bom, todos os beleza. ouvintes também que estiverem aí desejosos de multiplicar essa mensagem, vamos multiplicar. Eu vou mandar todo o material completo aqui para você, e aí você Ah, compartilha com a nossa querida. Vou enviar algumas leis específicas e uhum. depois todo o material completo, tá bom? Tá bom, beleza, eu mando pra ela aqui. Márcio, Isso. obrigado mais uma vez, tá bom? Deus te abençoe e Amém, até Nayan. semana que vem com a gente aqui, amanhã com Deus, não é isso? Isso, amanhã com Deus, e amanhã também nós temos aí a vigília de oração da Convenção Batista Brasileira, né? Que começa às 7 horas da manhã, são 24 horas de oração. Então, nós convidamos a todos vocês aí a participar na sala de oração, 24 horas de oração pelo Brasil, e hoje e amanhã nós vamos estar iniciando às 7 horas, eu e Vanderlei e Luiz estaremos iniciando essa vigília de oração e vai Uhum. encerrar na sala de oração de sábado às 7 horas da manhã, né? E Maravilha. vamos estar orando por esta geração, por esses jovens, né? A todas as lideranças do jovem aí dos estaduais, lideranças estaduais, vão estar também aí orando por essa juventude. Amém.
Amém? É isso. Abraço, minha irmã. Deus te abençoe. Bom final de semana, viu? Amém. Igualmente, Nayan. Deus abençoe você e todos os nossos queridos ouvintes. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.